O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no primeiro dia da nossa novena. Eu estou rindo porque na quarta-feira eu falei: amanhã começaremos, né? E algumas pessoas estavam preparadas ontem, eu me confundi. O primeiro dia na sexta-feira. Pois bem, hoje estamos no primeiro dia da nossa novena, em que a igreja em todo o mundo suplica o Espírito Santo, a força de Deus, o amor de Deus, a suavidade de Deus, a alegria de Deus, a inteligência de Deus, a sabedoria de Deus. E nós, então, neste primeiro dia, nós queremos pedir a Deus, dentre as súplicas que cada um aqui possa trazer no coração, nós queremos pedir a Deus o dom da sabedoria, que Ele nos conceda o dom de amar as coisas do alto. Meus irmãos, nós vivemos num mundo que nos oferece muitas realidades que podem nos distrair. Isto é, nós vivemos num mundo de muitas satisfações, de muito lazer, de muito divertimento. E tudo isso, e aqui quando eu falo de satisfações, lazer, divertimento, eu não estou me referindo a coisas erradas, tá? Eu estou me referindo a coisas que em si não são más. Ora, o que há de mal em viajar e conhecer outros lugares? O que há de mal, né? Não há nada de mal de você abrir o seu computador e você dizer assim: eu vou, pelo menos, não é a mesma coisa que uma viagem, é claro, mas eu vou conhecer outros lugares a partir do computador. Imagine, nós não tínhamos essa realidade. Imagine, você pode dizer assim: eu nunca fui à Basílica de São Pedro, digamos, alguém possa dizer isso, mas eu a conheço. E você pode, existem sites que oferecem, você pode passear pela Basílica de São Pedro, por outros lugares. Você conhece pontos turísticos, pontos que se você não viajasse, você nunca conheceria. Imagine, eu sou do tempo ainda do LP, né? Aquele disco de vinil. E aí, quando alguém lançava, quando um cantor lançava o seu disco, você ouvia até furar, né? Claro, até furar é um exagero linguístico, né? Mas você ouvia várias vezes. Agora não, você no celular, você tem todas as músicas do mundo inteiro. Se você tem um Spotify da vida, ou se você entra no YouTube, você vai
e põe ali o nome da música, e você escuta uma, e escuta outra, e escuta a música de um cantor, e escuta a música de um outro cantor, porque você tem tantas possibilidades que você não sabe nem o que assistir. Você, hoje em dia, né, com algumas exceções, mas uma pessoa tem vários canais, tanto na televisão como no computador, à disposição. Eu sou do tempo que tinha Globo, Manchete. Não tinha SBT não. No meu tempo de criança eu não sabia o que era Silvio Santos. Globo, Manchete e Band. 3 canais. E nós estávamos muito felizes. Agora você cansa até o dedo. Então são tantas possibilidades de distração, contatos pelo WhatsApp. Entendeu? Então tudo isso distrai você e tira o foco daquilo que é principal. Então, meus irmãos, no mundo com tantas possibilidades de distração, nós precisamos pedir a Deus que nos direcione para aquilo que é o mais importante, que Ele coloque no nosso coração, no profundo da nossa alma, o desejo, o amor, que nós tenhamos sabor, tenhamos a inclinação por aquilo que tem verdadeiro sabor, pelas realidades do alto. São Paulo vai usar a expressão que buscai as coisas do alto. Uma pessoa sábia, ela sabe em que ela vai direcionar todas as forças do seu corpo, da sua mente e da sua alma. Então, meus irmãos, no início, então, desta novena, nós queremos pedir a Deus, no início dessa novena em que toda a igreja dobra os seus joelhos, volta os seus olhos para o alto e suplica ao Espírito Santo, nós somos chamados a pedir a Deus a graça de amá-lo com todo o coração, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças, com todo o nosso ser. Pedir a Deus sabendo que esta é uma graça que Deus quer nos conceder. O problema é que nós não pedimos. E nosso Senhor diz: pedi e vos será dado, batei e vos será aberto, procurai e achareis. Porque se os vossos pais, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai do céu. Pedi o Espírito Santo e ele vos será dado. É assim que Jesus, a verdade, aquele que não mente, nos diz. Então pedir a Deus essa graça, porque, meus irmãos, se nós pedirmos a graça da sabedoria, irremediavelmente nós caminharemos para a santidade. Nós iremos nos enamorar cada vez mais de Deus, e nós iremos querer cada vez mais fazer a sua vontade, e nós iremos encontrar cada vez mais alegria, até, é o segundo passo que nós daremos agora, nós iremos encontrar até mesmo alegria em sofrer por amor a Deus. A homilia de hoje terá que ser um pouquinho mais curta, então não estranhe se eu terminar mais cedo. Então quando nós pedimos a Deus o dom da sabedoria, o dom que nos faz amar as coisas do alto e ter gosto com as coisas do alto e ter mais gosto com as coisas do alto do que com as coisas da terra. E explicito, quando aqui eu me refiro às coisas da terra, eu estou falando das coisas boas. É claro que as coisas más devem ser rejeitadas, mas quando temos o dom da sabedoria, nós aprendemos a amar as coisas do alto mais do que aquelas coisas que nós podemos amar aqui na terra. Então Deus será a alegria dos nossos olhos. Nós diremos como o salmista: se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Nós diremos como Santa Teresa d'Ávila: quem a Deus tem,
nada falta, só Deus basta. Esta sabedoria é de Deus, meus santos. Este dom é sobrenatural, é do alto. Nós, por nós mesmos, nós nunca diremos: quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Nós, por nós mesmos, nunca diremos: se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Isto é um dom que só Deus pode nos conceder. Mas a nós nos cabe pedir, suplicar, implorar. Pois bem, então o dom da sabedoria nos concede isso e nos concede mais. Segundo passo, nos concede até a graça de nós nos alegrarmos com as coisas tristes que Deus nos permite ou nos envia. Nos concede a graça de nós amarmos a vontade de Deus, porque nós vemos um sentido espiritual. Isto é, o dom da sabedoria nos faz amar a vontade de Deus, porque nós vemos ali a vontade providencial de nosso Senhor. Existe uma passagem na Sagrada Escritura que sempre me chamou muita atenção. Eu gosto muito, talvez seja a carta de São Paulo da qual eu mais goste. Provavelmente sim, é algo que eu estou dizendo agora assim na telha, mas provavelmente é isso. Até o meu lema sacerdotal eu tirei de lá. Eu acho que é essa. E era a comunidade mais amada por São Paulo. A carta aos Filipenses, a comunidade de Filipos era a comunidade mais amada. Foi a única comunidade da qual São Paulo aceitou receber uma ajuda financeira. Das outras ele não quis, porque depois eles iam ter outras interpretações. Então São Paulo, não, muito obrigado. Você viver na penúria, você viver na abundância. Mas de Filipos ele aceitou. Pois bem, na carta de São Paulo aos Filipenses, São Paulo diz algo que quando eu li, há muito tempo, né? Assim, não é quando eu li pela primeira vez, talvez eu tivesse lido outras vezes, mas houve um momento em que eu li, os meus olhos se abriram, e eu pedi a Deus o Espírito Santo para que eu compreendesse aquilo. Não que eu compreendesse intelectualmente, eu estava compreendendo o que ali estava dito, mas eu não estava compreendendo espiritualmente. Quando São Paulo diz assim, deixa eu ler desde o versículo 27, mas o versículo é o 29. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Mas eu vou ler desde o 27. São Paulo diz assim para aquela comunidade que está sendo perseguida, que está passando por dificuldades por causa de Cristo. São Paulo diz: cumpre somente que vos mostreis em vosso proceder dignos do Evangelho de Cristo. Isto é, olha, sofram com valentia, sofram com fortaleza, sofram com amor, estejam à altura do Evangelho, não deem essa tristeza a nosso Senhor. Quer eu vá ter convosco, quer permaneça ausente, desejo ouvir que estáis firmes em um só espírito, lutando unimamente pela fé do Evangelho, sem vos deixardes intimidar em nada pelos vossos adversários. Isto é, eu quero ouvir de vocês que vocês estão sofrendo por Cristo e não estão se intimidando. Isto é, São Paulo, que gerou aquela comunidade para Cristo, queria ouvir que aquela comunidade estava amando Cristo de fato. E ele continua: isto para eles, isto é, eles estão perseguindo vocês, eles estão fazendo vocês sofrerem. Isso para eles, aquilo que para eles é alegria, para eles é perdição. Isto para vós, que é tristeza, é alegria, é salvação. Isto é, para eles parece que eles estão ganhando, na verdade, eles estão caminhando para o inferno. Para vocês, parece que vocês estão sofrendo, estão se acabando, estão perdendo, mas para vocês é alegria. Versículo 28. Isto para eles é motivo de perdição, para vós outros de salvação.
E é a vontade de Deus que isto aconteça. Isto é, vocês estão sofrendo, isto é para a salvação de vocês, e esta é a vontade de Deus. Então não me venham dizer, pelo amor de Deus, que Deus nunca quer o nosso sofrimento. Deus às vezes quer o nosso sofrimento, mas não é o querer último, é o querer, digamos, instrumental, porque por meio daquele sofrimento virá uma grande alegria. Como é que nós ouvimos no evangelho de hoje? Mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Os apóstolos estavam tristes porque Jesus iria morrer, porque Jesus iria partir, e ele diz: olhe, em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegra. Porque o mundo aqui no sentido de pecado, que o mundo acha que está vencendo quando vai crucificar Jesus. Mas vós, meus apóstolos, a vossa tristeza se transformará em alegria, e a alegria do mundo se transformará em tristeza. Então percebe que a realidade aqui acontece em dois planos. E nós, meus irmãos, quando temos o dom da sabedoria, nós amamos a santíssima vontade de Deus, mesmo sabendo que num plano nós sofreremos, mas no plano superior nós seremos vitoriosos. Num plano nós teremos aflições, mas no outro plano, coragem, eu venci o mundo. Num plano nós teremos cruz, mas no outro plano nós seremos ressuscitados. E qual deve ser a nossa atitude? Dizer: Senhor, eu amo a tua vontade, eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida, seja feita a vossa vontade na terra, como ela é feita no céu. Como é boa a vossa vontade. Mas isso quando você tem o dom da sabedoria, em que você não apenas ama as coisas do alto, mas ama a vontade de Deus, mesmo que nesta esteja implicado o sofrimento. E aí vem o versículo 29, que eu segurei, e agora eu vou dizer que eu me espantei quando li em algum momento da minha vida. Porque a vós, imagine, a comunidade de Filipos era a comunidade mais amada de São Paulo, não é? Pois bem, porque a vós foi dado não apenas crer, mas também por ele sofrer. E é interessante o que algumas traduções bíblicas traz: porque a vós foi dado o privilégio de não apenas crer, mas o privilégio de por ele sofrer. Meu queixo caiu. Crê em Deus Pai, como assim um privilégio de por ele sofrer? Eu compreendia que era uma graça nele crer, mas quando eu li isso pela primeira vez, eu não vou negar de que eu não compreendi que era uma graça sofrer. Mas, meus irmãos, quem tem o dom da sabedoria ama até o que não entende. Depois nós iremos refletir sobre o outro dom, que nos dá o conhecimento das coisas espirituais, que nos dá o conhecimento profundo das coisas espirituais. Mas nós, quando temos o dom da sabedoria, mesmo quando não compreendemos o querer de Deus, nós amamos o querer de Deus. Mesmo quando nós não compreendemos os desígnios de Deus, nós amamos os desígnios de Deus. Por quê? Porque vem de Deus, e tudo que vem dele é amável, porque ele é amor. Tudo que vem dele não é apenas bom, é ótimo. Por isso, Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Depois, meus irmãos, nas outras missas desta novena, nós veremos que é maravilhoso, que é um privilégio por ele sofrer, porque no sofrimento por causa de Cristo se manifesta grande amor, e no amor consiste a nossa perfeição. É por isso que quando a igreja
quis colocar para nós exemplos de imitação. Quais foram os primeiros exemplos? Os mártires. Os mártires foram aqueles que a igreja colocou como primeiramente dignos de serem imitados. Depois vieram os santos canonizados. Mas os santos vieram depois. Aqueles dos quais a igreja nunca teve dúvida de que deveriam ser imitados foram aqueles que foram escolhidos para não apenas em Cristo crer, mas para por Cristo sofrer e morrer. Peçamos, meus irmãos, neste primeiro dia da nossa novena de Pentecostes, este dom da sabedoria, para que nós amemos as coisas do alto e amemos sempre a vontade de Deus, mesmo quando incompreensível para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.